coletivo de 5 pessoas falando sobre sexualidade e saúde. Ana Luísa Fanganiello, psicóloga, mestre em sexualidade feminina. Se permitir se erotizar, se permitir ter desejo, se permitir buscar coisas novas, outras fantasias, sair do padrãozinho. Bernardo Rai, médico psiquiatra, professor e trabalha com a saúde mental da população LGBTQI+. É possível ter uma vida sexual saudável sem seguir normas e padrões estipulados pelos outros. Tereza Imbiruçu, médica ginecologista e obstetra. A sexualidade não é sinônimo de coito. Não se limita à presença ou não de sexo, de orgasmo. Marina Zanetti, psiquiatra e sexóloga. E na verdade todo mundo tem algumas fantasias que não necessariamente precisam estar sempre relacionadas ao outro como um todo. E que isso é individual, é algo que faz parte da natureza humana. Rafael Zene, psicólogo, sexólogo e educador sexual. Todo mundo tem um fetichinho, todo mundo tem uma vontadezinha. Eles são o Coletivo Ser. Olá! Bem-vindo, bem-vinda, bem-vindex, coletivers. Mais um episódio gravado ao vivo para nossa segunda temporada do podcast Coletivo C. Falem oi aí, pessoal. Oi, Olá, pessoal! Tem alguém com som de robô. Ah, não começa, Ana. Eu acho que é a Tereza mesmo, hein? Tereza. Eu acho que é a Tereza. Não, gente, de novo, não. Deixa o pessoal... É assim, a gente vai ajustando as coisas ao vivo. Ô, Tereza... Porque ao vivo é assim, tira né? Tira o som. Não, desliga o microfone, desculpa, desliga o seu microfone. Pronto. Agora ficou bom, Tereza. Agora tá bom. Tenta pôr de novo. Tá muito ruim minha voz? Agora ficou bom. Agora Ficou bom, bem-vinda, Tereza. Vocês estão de sacanagem. Pronto, Não, verdade, tá agora ficou bom. Isso. Bom Qualquer dia, coisa volta. Né? Aí você deixa no mudo e volta, a gente vai levando assim. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes, coletivers. É o nosso oi de novo, porque a Tereza estava metálica, agora ela está bem. Eu acho que essa quarentena, viu? Nós estamos ainda de quarentena, né? Ou vocês já estão saindo? Como é que vocês estão? De quarentena aqui, firmes e fortes. Quarentena. Hoje eu voltei no consultório para meu primeiro paciente ao vivo, assim, presencialmente, nos últimos 4 meses. Foi emocionante. Eu ainda não voltei também, estou só de quarentena, só atendimento online. Bem-vindos de volta. A gente tá. Eu comecei voltei aos atendimentos e ainda tem aí 20% que tá online, mas alguns precisam examinar. Sim. Sim, a gente já vai até perguntar. Aliás, vamos apresentar o nosso convidado, gente. Vocês viram uma voz diferente aqui? Episódio de hoje, o tema será sobre o que, Tereza? Piroca! Fala comigo, amiga! Bom, decidimos fazer... Pode falar, Rafa, nosso convidado também ficou assustado. Vocês não avisaram? Olha, pode ter certeza que eu vejo mais que vocês todos aqui por dia, mais que qualquer pessoa. Uou. Então, o Rafa já adiantou, né, sobre isso mesmo. Nosso episódio. Isso o que, Tereza? Fala, Tereza. Essa palavra aí que vocês falaram, né? Tá, ok. Então, é sobre saúde do pênis. E nós estamos gravando hoje com um convidado muito bacana, né? Muito bom, que fala muito sobre isso. O Dr. Marco Túlio Cavalcante, né? Que bom que você aceitou o nosso convite. O Marco Túlio, ele é titular da Sociedade Brasileira de Urologia, é membro também da Sociedade Americana e da Sociedade Internacional de Medicina Sexual.
É isso? Obrigado. E obrigado pelo convite de vocês. É muito, muito bom estar fazendo parte de um time que eu vi que é engajado para realmente difundir informação de boa qualidade na saúde sexual, né? Então, formado de psiquiatra, psicólogo, terapeuta, ginecologista. E, assim, realmente eu conheço pessoalmente só a Tereza, né, a doutora Tereza, e a gente comentou, falei, bom, e todo mundo muito bem formado, eu gostei muito do convite. Obrigado. E é legal que você tem também, né, um canal no YouTube, que você fala bastante, né, para essa população, né, você fala muito de sexualidade masculina, você fala de saúde sexual e andropausa, né? O canal do YouTube eu inventei de fazer esse canal logo quando há mais de 5 anos, eu falei, não, eu preciso realmente passar informação de boa qualidade, deixar lá gravado, e começou devagarzinho, com um seguidor, outro pingado, e de repente, assim, teve um vídeo que eu acho que há 3 anos atrás, esse vídeo viralizou, e aí começou a aumentar muito seguidor, hoje a gente está com 145 mil seguidores inscritos no YouTube. Então é bastante gente e dá para fazer um trabalho bem bacana, colocar vídeos semanais informativos, é legal. A gente precisa fazer isso, né? Tem muita gente que precisa de informação, às vezes vai ou não tem oportunidade de ir, ou não encontra um especialista adequado. A rede pública, infelizmente, a gente não tem isso amplamente, né? Às vezes a gente sabe também que alguns convênios, assim, a consulta é muito rápida, e vocês também trabalham com sexualidade, vocês sabem disso, 5, 10 minutos não dá nem para conhecer a pessoa. Então, quanto mais realmente abordar o tema desse a fundo e resolver o problema ou tirar as dúvidas, as angústias do paciente, né? Então, esse podcast de vocês, os vídeos, é um papel que realmente a gente faz um serviço à sociedade, né, para informar melhor. Divulga o seu canal, por favor, para deixar para os nossos ouvintes. O canal meu nome é Dr. Marco Túlio Cavalcante, né? Então, e a gente fala basicamente de andrologia, né? Tudo de reposição hormonal, tudo sobre disfunção erétil e a doença de Peyronie, que é uma doença que também pouca gente conhece, é uma doença foi descrita em 1740, e eu lembro que quando eu entrei na residência, pouca gente falava, agora é que tá se falando um pouco mais, os trabalhos estão dando um boom de trabalho sobre isso, e é interessante, realmente é uma coisa que está associado com depressão, né? Assim, 50% dos pacientes com Peyronie tem depressão, então você vê seu pênis deformando ali na sua cara, é uma coisa rápida, do nada, né? A gente em outros episódios pode comentar sobre isso, mas realmente... Não, acho que pode dar um spoiler aí, eu acho que pode falar um pouquinho, não? Sim. Para a parte psicológica do paciente, né, é muito, muito marcante aquilo, né? Então, realmente, ele vê o pênis deformando e, teoricamente, ele ele busca informação e não tem nada para fazer, entre aspas, né? Então, por isso que a gente divulga tudo que está sendo comentado na comunidade científica, para poder dar esse suporte clínico e também encaminhar para especialistas adequados para dar o suporte psíquico dele, né, cuidar da mente dele, para ele poder suportar isso aí de uma forma, da melhor forma possível, né? Então, é uma doença também que precisa de uma equipe multidisciplinar. Não é fácil. E interessante que quando você começou a falar, né, do canal, inclusive, que você disse assim que é difícil às vezes as pessoas terem acesso, e eu fico pensando muito nessa diferença que existe, né? Por exemplo, as mulheres, elas são acostumadas a irem no ginecologista todo ano, existe essa orientação, então muitas vezes no consultório chegam pessoas... porque foram fazer uma rotina anual, porque foram fazer uma rotina ginecológica, né? E aí eu queria saber se existe... Mas existe, eu acho que existe.
prefiro falar aqui, né? Vai que nega o pensamento das pessoas, é feio. Se existe uma rotina urológica, se existe alguma recomendação... Ah, tá. Se existe uma recomendação da sociedade ou de algum lugar para que tenha consultas regulares na urologia. Então, pela Sociedade Brasileira de Urologia, né, o que é que eles falam? Né? Não tem essa idade. Hoje que está começando realmente a colocar uma sugestão do jovem ir ao urologista. Mas o que ele fala é a rotina só de próstata. A partir de 45 anos, o paciente que tem fatores de risco para câncer de próstata, um pai com câncer de próstata, é obeso, é afrodescendente, e aí tem algum fator de risco, ele vai para consulta para começar a fazer o exame. E o toque, o PSA. E se não tiver a partir dos 50 anos, quer dizer, a mulher ela começa a ir assim que menstrua. Então menstruou, a mãe pega no braço, leva ela na ginecologista de confiança e começa a fazer um acompanhamento. E de lá o ginecologista pede o exame de tudo, exame de colesterol, exame de triglicéridos, exame de glicemia, exame de tireoide. E daí você tem um médico de confiança que vai acompanhar e encaminhar para outros colegas se precisar. O menino não tem isso, então ele fica meio que jogado e com dúvidas, né? E se a menina tiver alguma dúvida, ela passa com aquela pessoa, com a ginecologista dela, e ela tem liberdade para falar, olha, eu acho que a minha vulva é assim, que meu peito não está crescendo direito, a minha auréola. Então, o menino não tem isso. Eu queria fazer na realidade, eu acho que uma dúvida que muita gente tem sobre o que é a urologia, porque fica muito restrito, assim, a gente fala urologia e tal, e até hoje você vai falar, a gente vai discutir um pouco sobre saúde do pênis, né? Mas a urologia é mais ampla que isso, né? Então, só para as pessoas terem ideia, porque às vezes a mulher vai ao urologista, né? Sim. Então, não é algo restrito a homem também, né? Sim. 75% do nosso atendimento, se for um urologista geral, geralmente 75% é homem, porque a urologia ela vê a parte de vias urinárias, né? E a genitália masculina e a saúde sexual masculina. E é dividida, urotransplante, urogineco, uroendurologia, que é a parte de cálculo, tem a urooncologia, né, que é tudo de câncer de próstata, câncer de rim. Então é uma especialidade muito ampla. E tem a andrologia, que vê a infertilidade, principalmente masculina, e a saúde sexual masculina. Interessante que eu atendi um paciente ontem, que ele era da Itália, ele era italiano, ele estava aqui numa empresa e tal, e ele falou, olha, eu procurei andrologista e eu não encontro tanto. Lá na Itália você tem andrologista, e o urologista ele vê mais outras coisas, realmente vai cuidar mais da parte de via urinária. E que realmente, e eu tenho alguns comentários no YouTube, né, que o paciente fala, pô, a mulher tem um médico ou uma médica só dela, você não aparece um homem no ginecologista, fala, opa, vim aqui fazer uma consulta, não. Mas, e o homem não tem um médico, teoricamente, só dele, né? Aí seria o andrologista, né? Entendi, legal. Mas assim, você acha que isso poderia mudar? Que você acha que o uro poderia ser um médico dos homens, da saúde global, como prevenção? Então, muitos dos meus pacientes, eles têm urologista. Eu sou urologista, né? Mas eu falei, bom, no consultório, eu quero ficar muito bom só numa coisa. Porque antigamente tinha aquela coisa, né? A minha avó era médica, ela atendia tudo. Braço quebrado, fazia parto, Por quê? Porque só tinha um remédio para cada coisa. Braço quebrado, estica e engessa. Dor é aquele remedinho lá da farmácia. E era só uma coisa. Hoje a gente tem um mundo de coisas, a gente não consegue dar conta disso tudo. E os pacientes, eles realmente procuram a fundo. Eu tenho muito paciente que, assim, tem tanta informação na rede que eles vão para colegas que, assim, não é que eles sabem mais que o colega sobre o assunto. Não, mas assim, eles não têm base. Mas eles têm informações mais novas, tá? Eles têm informações mais novas. Então, eu acho que você tem que ficar numa área que você fique confortável e consiga dar o melhor
para o seu paciente. Então foi isso que eu me pensei, e eu me dedico a isso, a fazer só andrologia. Lá no consultório, por exemplo, se tem um câncer de próstata, eu vou acompanhando um paciente, ele evolui com câncer de próstata. Eu encaminho para um time que eu tenho de colegas que fizeram residência comigo, que fazem robótica, e eu falo, olha, você vai operar com esse cara aqui, que ele é fantástico, e ele vai cuidar bem de você. Ou se tiver um cálculo também, eu opero câncer de próstata, cálculo, mas assim, não quero mais, quero me dedicar mais a uma coisa só. Então eu acho que sim, eu acho que a tendência é essa, de um andrologista realmente ficar só nessa área e dar uma atenção mais especial aí para os pacientes que precisam. E aquela questão cultural que falam muito sobre, principalmente o estereótipo do homem não procurar médico. Você acha que isso também tende a mudar? Tende a mudar, tá melhorando, né? Eu ainda vejo muita resistência, isso eu vejo principalmente com consulta de casal, várias esposas, namoradas que marcam a consulta pro paciente, quando elas não trazem, né, o paciente na consulta. Você vê uma clara discrepância da história clínica quando o paciente fala, ele vai com a mulher dele lá. O paciente entra primeiro, ele fala uma história, ele fala, não, sobre disfunção, por exemplo. Ele acha que tá bem, é uma negação, né? Assim. Aí a mulher chega em 30 segundos e acha que tá ótimo. Exatamente. A mulher chega e fala, não. Ele fala, começou isso há 6 meses. A mulher, não, faz 4 anos que tá assim. Faz 4 anos que não tá muito bom. Né? Então você vê que realmente é uma história muito diferente, e principalmente pela negação do homem, que ele não quer aceitar que tem aquilo, né? Disfunção erétil é muito interessante porque eles acham que não podem ter e não tem, e negam até o final, até realmente não tem como fazer, e ficam sofrendo durante anos. Eu tenho paciente com 30 anos que nunca teve uma relação sexual decente, 30, 35, nunca conseguiu ter uma relação sexual decente, e também não procurou muitas vezes, viu? Né? Porque, e queria. Isso impacta na personalidade dele no trabalho, ele fica mais introspectivo, ele é um cara mais calado, ele é um cara que, sei lá, ele não tem uma afirmação muito grande, ele tem mais medo, é diferente, muda tudo. Eu acho que essa parte sexual é muito forte na personalidade. A gente está aqui com psiquiatras e psicólogos, terapeutas, eu não vou nem falar muito, porque eu posso estar falando. Mas eu gostaria de eu queria enfatizar exatamente isso até para os coletivers, o que a urologia, o urologista, né, junto com... Essa é uma das áreas que nós mais trabalhamos em parceria, e por sinal, você enfatizou, queria voltar alguma coisa num negócio que você falou lá atrás, sobre a multidisciplinaridade, né, de a gente ser um atendimento multidisciplinar nessas condições, principalmente de disfunção sexual. Né, o trabalho do uro com o psiquiatra e o psicólogo / sexólogo é imprescindível, né? Existe, a gente já enfatizou num episódio na primeira temporada que existe, é possível, viu, ouvintes, mudar a condição do comportamento sexual e do prazer e das dificuldades, mas é preciso estar aberto e conversar com os seus médicos, né? Então acho bem bacana, o urologista é um profissional que ele está é um dos principais, como a ginecologista também, em pegar essas questões de sexualidade e saúde sexual. É um dos poucos profissionais que os pacientes se sentem um pouco mais abertos, né? Já vou falar do pênis, é o médico que fala do pênis, então eu posso falar disso, porque existe uma encanação para entrar nesses assuntos, assim como eu já enfatizei aqui algumas vezes, que a partir do título, né, a Ana, a Tereza também, o Bernardo, a Marina, quando a gente está associado à sexualidade, sabe? É o profissional sexólogo, é o profissional que trabalha com sexualidade, os pacientes também vêm com um pouquinho mais facilidade de abordar essas questões. Um aspecto que eu acho importante, assim, Tereza, Ana e eu, a gente trabalha muito com mulheres, né, com disfunção sexual. Isso. E muitas vezes a gente observa, assim, que o casal tem um problema sexual, mas a mulher muitas vezes tem muito mais a iniciativa de buscar ajuda, até um pouco por considerar que a culpa é dela, né, porque socialmente falando, eu acho que é muito mais comum que as mulheres se sintam culpadas de um problema de casal, e muitas vezes, assim, mudando
a sexualidade da mulher no relacionamento, aí sim emerge o problema do homem, que às vezes estava ali escondido, né? Por exemplo, uma mulher que tenha dificuldade de penetração, né, que a gente chama antigamente de vaginismo. Muitas vezes, ao tratar o vaginismo, aparece uma ejaculação precoce que o cara tinha, que o esposo, o marido, o companheiro tinha e que não estava aparecendo, né? Mas talvez, se a mulher nunca tratasse, nunca fosse atrás, talvez o homem passaria a vida toda meio que escondido na disfunção da mulher, né? Porque aquilo não ficaria evidente. A gente tem algumas histórias, né, nesse lugar. Né, então, por mais que eu acho que a sexualidade masculina seja mais fácil de acessar, porque a sexualidade masculina é dita como importante, socialmente dizendo, os homens acho que ainda tem muito tabu de buscar ajuda, porque ainda existe muito tabu em falhar sexualmente, né? Porque isso tem a ver com poder, tem a ver com status, e aí isso é sempre postergado ou deixado de lado, né? A gente vê muito isso, assim. Marco, só uma questão aí relacionada mais a consultório, a comportamento, ao atendimento em si. Você percebe essa dificuldade do homem se abrir e falar das suas dificuldades sexuais? Como é que é isso? Eu sei que a gente acaba sendo enviesado, né, por causa da nossa especialidade. Né? Mas você disse que às vezes o acesso é por terceiros, né? Alguém leva o cara meio que obrigado e tal. E como é que você vê essa questão que está meio na moda também da masculinidade tóxica, esse estereótipo do machão e tal? Como é que é isso no consultório? Se começar, tem uma diferença grande se você, por exemplo, no consultório, que eu atendo basicamente andrologia, então o homem já busca toda a informação, ele já passou por um funil, que ele foi ver o que é que acontece quando ele começa a falhar, quais são os tratamentos, ele já me conhece, já viu o vídeo, então ele já vai meio mais como se fosse assim, como se você visse alguém na televisão e falar, bom, eu já te conheço, tá? Então é um pouco melhor. Então a diferença do consultório para um atendimento, por exemplo, se eu fizer como urologista geral num convênio. Então esse atendimento é o seguinte, ele vai lá fazer uma rotina de próstata, aí faz tudo certo, tá urinando bem, tal. A última coisa que ele faz, isso é muito clássico, todo urologista vai falar isso, que não trabalha só com sexualidade. A última coisa que ele faz, doutor, depois que ele levanta, e tem alguma coisa para melhorar aqui, só um pouco aí a ereção, para dar uma... Pronto, ele passou a consulta toda, na verdade ele marcou a consulta para isso, mas ele foi falar de um monte de coisa antes, e aí a última coisa que ele fala na consulta é o remedinho para melhorar a ereção. O final é esse. E na verdade ele não queria saber nada que você falou antes da parte de micção dele. Ele só queria aquele remedinho que você vai passar no final da consulta. Então, tem muita dificuldade. Agora, quando a gente pega já no consultório, que ele já vem para isso, aí já é mais tranquilo. Eu estou vendo que os pacientes já vêm mais abertos, já vêm mais preparados até psicologicamente para ter aquela conversa. Muitas vezes eles falam que é a primeira vez que estão falando, e aí realmente se abre mais fácil. 5%, eu vou falar um número que eu acho que, eu não fiz esse cálculo, mas mais ou menos 5% a 10% eu tenho ainda um pouco de dificuldade de tirar uma história adequada, ele tem uma resistência em falar e passar informações mais claras no consultório. Fora, esse percentual é muito maior. Fora esse percentual, nem sei quanto é que é, mas é isso como eu tô falando. É no final da consulta que ele fala alguma coisa. Eu tenho uma pergunta, e Marco, como é que eles recebem? Eu sempre tive essa curiosidade, dos homens principalmente, como que eles recebem quando vocês encaminham e vão abordar para encaminhar para a gente, os psicólogos, sexólogos, terapeutas sexuais? Como que é a recepção? Como que eles recebem esse encaminhamento? Esse encaminhamento. Então, muitos também têm resistência, né? Tem uma resistência a isso importante, eu acho. A disfunção, eu falo para eles que a disfunção erétil é 100%, ele tem componente psicogênico. Pode ser componente primário ou componente secundário, mas 100% existe aquele componente psicogênico, né? Que piora em todos os casos, né? Se é primário, é ele o começo, meio e fim.
Agora, se é secundário, aí realmente a gente trata a patologia de base e também precisa de um suporte. Mas eu não sei se por conta, às vezes, de investimento financeiro, eu não sei se por conta de investimento de tempo, ou se realmente ele acha que na cabeça dele ele não precisa e não vai resolver. A gente tem que trabalhar na consulta realmente, falar a importância desse componente. E eu falo para ele que é químico mesmo. Só que você precisa mudar essa sua mentalidade para deixar de liberar tantos neurotransmissores químicos, né, que vão ativar um centro, né, negativo para sua ereção, né, vão desativar o mecanismo da ereção. Né. Aqui não é técnico, mas simpático, parasimpático, dopamina, noradrenalina. Mas é isso que eu tento explicar para ele, que é super importante para ele lidar e como ele pode mudar esse comportamento diante de uma situação que ele venha a falhar, diante de uma parceira, de um parceiro, é parceira que se chamam, né? Parceira, sim. Sexual. Então, é isso. Eu tento convencer a todos a importância. Lógico, alguns claramente são puramente orgânicos, né? Um paciente pós-prostatectomia que está tudo bem, foi uma coisa secundária, uma cirurgia, ou então um diabético muito grave, que está causando alterações psicogênicas secundárias. Eu acho que aí realmente cabe mais a parte primária, a parte de tratamento orgânico, mas o resto, todos a gente precisa de uma multidisciplinaridade, mas a resistência é muito grande, muito grande. Eu não sei quantos % converte para realmente tratar em conjunto, né? Existe um limbo, né, do encaminhamento do médico até chegar no consultório de psicoterapia. E meu sonho, na verdade, é fazer realmente uma coisa bacana, né? Eu até acho que eu comentei com a Tereza, é fazer realmente uma coisa bacana. O profissional que trabalha com isso tem que ter um psiquiatra, um psicólogo, um terapeuta associado também, tratar a parceira, se for parceira, tratar o parceiro, se for parceiro. Então, realmente fazer uma coisa bacana. Hoje, o que a gente tem na parte de sexualidade é o seguinte, e foi por isso que eu investi mais nessa área. Porque ou você tem o médico mais clássico, o urologista mais clássico, muito bom, catedrático, professor, que é muito seco com o paciente e fala, olha, toma esse remédio e pronto. Se não funciona, faz injeção ou coloca prótese, tal, que é mais, muito, não escuta muito o paciente. E tem clínicas, que também é um problema. 80% dos meus pacientes, antes de vir para mim, vão em clínicas que não querem saber de nada, querem vender produtos. Essa parte tem muito charlatanismo, muita mercantilismo, muita parte comercial envolvida. Então, uma clínica dessa é uma mão na roda, porque o paciente é muito fragilizado. Muitas vezes a gente vê paciente que chega na consulta, ele pede para ser enganado. Eu convenço ele, passo uma hora com ele falando, para falar, cara, eu não tô aqui para te enganar, eu tô te explicando como é que é, mas ele quer que você engane ele. Ele fala, olha, toma esse remédio, faça esse tratamento por 3 meses, por 2 meses, que você vai ficar curado. E aí é isso que essas clínicas fazem, elas vendem um tratamento X ou Y, que o lá tem, padrão, empacotado para todo mundo, por um preço muito alto, e fala, olha, aí ele pergunta, você vai ficar curado? Eu vou ficar curado? Vai, faz isso aqui, 6 meses, pronto, fechou. Pronto, e acabou, ele resolveu o problema dele, vendeu o pacote, o paciente resolveu o problema dele, que ele escutou o que ele queria escutar, que ele vai fazer um tratamento de 3 meses, vai ficar curado, e é isso. Agora, só que isso que a gente está fazendo aqui, essa discussão, realmente você montar uma coisa com profissionais certos que vai trabalhar, e o paciente pode ir até o final, pode ir até evoluir para um implante peniano, não tem problema nenhum, acontece. Mas ele tem que percorrer um caminho e entender do problema dele, né? Encarar a coisa de uma forma boa e com suporte psicológico, porque a gente vê que tem paciente que chega a um implante, né? Eu coloco bastante implante peniano, eu acho errado você colocar assim um suporte psicológico muito bom, porque ele não vai ficar satisfeito. O seu grau de satisfação do implante não vai ser bom se ele não tiver a expectativa, Marco. Muita expectativa ao redor dessa cirurgia. Muita. E é interessante isso que você disse, porque normalmente assuntos mais polêmicos na medicina ou coisas que ainda tem muito tabu, as pessoas elas procuram soluções mágicas,
né? Então é isso, você vai lá, vai tomar tal remédio, vai comprar no 0800 lá, que tem um monte de canal que vende pílulas mágicas, e as propagandas são as melhores, né? Assim, um cara triste, grisalho, sempre um cara tristinho e tal, aí daqui a pouco ele toma a cápsula X e fica com a pele boa, fica sorrindo, né? A esposa sorrindo, sempre normalmente normalmente é o mesmo ator que faz a propaganda daquele de dentadura, né? Então, e essa busca por soluções mágicas, elas são, assim, a gente vê bastante, por exemplo, dependência química, tratamento de dependência. É isso, a solução é internação, você internou, fica 30 dias lá, sai, gasta rios de dinheiro e continua tudo igual, né? Então, as pessoas, eu acho que é interessante a gente deixar essa informação de que os tratamentos de questões complexas são complexos, né? E são muito variados, tem vários pontos e várias questões que precisam ser abordadas, né? Na questão quando você falou aí de tratamento mágico, eu fico pensando muito na questão do tamanho do pênis. Opa! Eu acho que é algo que ainda mexe muito com essa questão da masculinidade, que mexe muito com a vida sexual, com a autoestima, com tudo. E a gente ainda vê também, né, várias chamadas para como aumentar o tamanho do pênis. E você ainda pega paciente com essa demanda, Marco, no consultório? Na verdade, eu só pego. É muito, muito, muito frequente, tá? Tanto no consultório, que vai no consultório, ou comentários no Instagram, no YouTube, procurando aumento do pênis. Eu acho realmente um tema bem complexo. E interessante, isso aí vem desde a residência, né? E assim, eu vou dar os 2 pontos, tá? Eu vou tentar colocar aqui uns 2 pontos interessantes sobre o assunto. Um ponto, né, dando um pouco de não é que razão, mas assim, entendendo o paciente. Hoje a gente vê, por exemplo, se um homem chegar e falar, doutor, eu quero aumentar e engrossar meu pênis. Bom, o que o médico vai falar? O urologista mais clássico vai falar, não, você tem um transtorno, o seu pênis é normal, não, isso aí você tem um transtorno, tá? Beleza, ótimo. Agora, se uma mulher chega num consultório de um cirurgião plástico e quer colocar um prótese de silicone para melhorar um pouco o aspecto, ficar com um decote mais... Ou rejuvenescer a vagina para ou rejuvenescer a vagina, ou colocar uma prótese de glúteo, ou fazer qualquer procedimento. Ela nunca vai ser taxada de nossa, não vai ser. É totalmente natural e totalmente aceitável, né? Então, eu realmente acho que nesse aspecto a gente tem que levar isso em consideração. Pô, será que todo mundo... Será que é realmente assim... Um problema tão grande o homem querer um aumento de pênis, um engrossamento de pênis? Bom, até que ponto isso chega a ultrapassar a linha patológica, né? E realmente impactar no comportamento dele, ele achar um sentimento de inferioridade por conta disso, ele deixar de se relacionar por conta disso, e realmente causar um transtorno muito grande por conta de uma coisa que o pênis dele é normal, tá na média. A minha impressão, né, isso não publiquei, mas tem várias publicações sobre isso, é que eu nunca peguei um paciente no consultório que fala, doutor, eu vim aqui diminuir meu pênis. O cara pode ter o pênis do tamanho que quiser. Um pênis de 25 centímetros, 24 centímetros, o calibre que quiser, ele não vem no consultório para diminuir o pênis. Se você perguntar para 100%, você fala, olha, se tivesse um procedimento que você aumentasse seu pênis em 3 centímetros e deixasse um calibre um pouco maior e não tivesse efeito colateral, você toparia? Eu acho que 99% e 95% iria topar, né? Eu estou falando de 14, 15, que é exatamente a média, né, que é a mediana disso aí, tá? E se a gente falar de 12, 13, aí 11, aí é mais, né? São mais pacientes que gostariam disso aí.
A normalidade é essa, o micropênis é abaixo de 10 centímetros, né, ereto, né, 8 centímetros ereto, né, aí realmente é considerado micropênis. Mas a demanda é muito grande. Hoje a gente não tem nada muito seguro para fazer isso, né? Tem, por exemplo, tratamentos clínicos com extensores penianos que melhoram um pouco, mas 1 a 2 centímetros. O paciente tem que ser muito bem orientado para não causar lesão, estiramento nervoso, vasculo nervoso. A bomba de vácuo peniana é um exercício. Agora, que pode também ser usado, melhora um pouco o tamanho, o calibre, mas o que é que o pessoal faz? O pessoal, eles querem vender produtos e eles falam absurdos nas propagandas. Aumente 7 centímetros, aumente 8 centímetros, engrosse, não sei o quê. Não, tudo isso melhora um pouco, né? Mas o paciente tem que estar sabendo muito da realidade, né? A expectativa de realidade tem que estar alinhada. Para procedimentos de preenchimento também tem muita coisa que PMMA, que deram vários problemas, ácido hialurônico, que hoje é uma coisa que dá para fazer, mas o pênis, como ele encolhe, estica, é difícil. É difícil, é diferente. Ácido hialurônico, eu falei, não estou acreditando, passa no pênis, eu uso no rosto, gente. Exatamente. Mas está começando, né, uns trabalhos melhores a respeito do ácido hialurônico. Mas o que eu falo para eles, o melhor para tamanho do pênis é você manter seu pênis saudável, que é o título aqui da nossa conversa. Outro dia. Vou só fazer um parênteses. Adoro os parênteses, né? Outro dia, assim, foi sem querer, caiu numa página de pornô e aí tinha uma chamada lá falando: aumente o seu pênis, aproveite enquanto ainda não proibiram. E aí estavam vendendo uma cápsula mágica, mas um negócio escrito, tipo, aproveite enquanto ainda não foi proibido. Eu falei, nossa, tem que ter muita coragem. É absurdo isso aí. Isso aí tem trabalhos, inclusive, publicados no Jornal de Medicina Sexual, né, a respeito da quantidade de produtos que tem e das coisas. Eu fiz um vídeo no YouTube sobre isso, sobre o que é que o paciente tem que se alertar, porque os comentários na página são todos fake. As imagens antes e depois, primeiro que não pode colocar, nada médico sério pode colocar a imagem antes e depois, e você vê coisas totalmente esdrúxulas, né, absurdas, de antes e depois. O rótulo também é muito perigoso, porque assim, se essas pomadas, essas coisas não tivessem efeito nenhum, a verdade é que não vendia nada. O problema é que eles colocam lá marapuama, chá de não sei o que, coisa africana, ginseng preto, papá, e começa com um monte de conversinha, mas coloca lá, por exemplo, uma tadalafila, uma sildenafila, uma prostaglandina, uma medicação vasodilatadora, uma glicerina, uma arginina, um verapamil, que realmente pode entumecer o pênis, e o pênis fica semi-ereto com aspecto maior, né, mas como se fosse meia bomba sempre. E aí o paciente não sabe realmente o que é, o que é que não é. E com um monte de efeitos adversos, de possibilidade de interações, né? Exatamente. Imagina ficar meia bomba eterna. Eu tenho um paciente que é assim, ele sempre fica. Ele é meia bomba eterna. Entendi. Mas, uma coisa Marcos, que eu queria perguntar, só um instante, a gente geralmente vê essa queixa de querer aumentar o pênis e tudo mais, mas você já viu, que eu já vi na minha clínica, um paciente se queixar porque o pênis diminuiu de tamanho. Você acha que isso é possível? Você já viu alguma coisa a respeito? Assim, não só é possível, é muito frequente. É muito mais frequente do que a gente imagina. Eu também tenho um vídeo sobre isso, sobre atrofia peniana. Inclusive, esse vídeo, estourou. Foi 1 milhão de views. Eu imagino. Eu ia até falar, gente, agora, o próximo episódio vai ter que ser sobre saúde mental, porque o povo vai surtar depois dessa informação. Exato. E atrofia peniana é muito frequente. Essa questão que o pênis murcha com a idade é verdade. A saúde do pênis, para resumir aqui o negócio, ele depende de um funcionamento muito bom. O pênis é uma parte do corpo. Muito homem acha que não.
acha que o pênis, eu não sei o que eles acham. O pênis é uma parte do corpo. Se ele trabalhar, se ele ficar em ereção máxima... dá nome, né? É ali, ó. Então, aí entra Freud, aí entra o Freud, exato, né? Aí entra toda uma teoria a questão inteira para falar do exatamente. que Então, essa teoria eu acho interessantíssima, porque o pessoal acha que todos são iguais, mas não é. Tem gente, por exemplo, eu falo pro paciente, tem gente que vai todo mundo na escolinha correr, fazer educação física. Tem um menino que naturalmente corre muito mais rápido. Ponto. Tem outros que têm um fôlego muito maior. Eu sempre corria mais rápido que todo mundo. Exatamente. Tem outros que têm uma flexibilidade muito maior que outros naturalmente. Não é porque alonga mais. Todo mundo faz ali a aulinha de alongamento. Fulaninho é muito mais elástico. Então, você fala assim, uma pessoa que a saúde deteriorou de alguma forma pode ter o pode pênis ter atrofia. como consequência. Isso. Por exemplo, disfunção erétil é a principal causa de atrofia, tá? Principal, disparada. O pênis não vai na ereção máxima, ele diminui. Peironi é outra coisa que atrofia muito. Dá para perder 5 centímetros no pênis, 6 centímetros no pênis, tranquilamente com a doença de Peironi. Prostatectomia radical diminui muito, só pelo procedimento cirúrgico da prostatectomia radical, porque você retira a próstata, dá ponto na uretra, dá ponto na bexiga ali para fazer a anastomose, isso já diminui o pênis. Tem um trabalho do Paul Perito, que é um dos maiores implantadores de prótese do mundo, é o maior implantador de prótese do mundo, que eu tive o prazer de passar com ele um tempinho operando. Ele publicou um trabalho que o pênis diminui de meio a 5 centímetros entre 6 meses e 18 meses pós-prostatectomia com disfunção erétil sem reabilitação peniana. Então 5 centímetros num pênis é muita coisa. Então assim, o pênis atrofia e essas são as principais causas. Desuso. Então, paciente, por exemplo, que ficou viúvo ou então não está mais tendo relacionamento nenhum, não tem mais ereção, perdeu a ereção noturna, não masturba, não faz sexo, o pênis diminui, ele diminui e afina. Paciente que tem problema vascular ou algum de inervação, só é você imaginar que, por exemplo, se um paciente paraplégico, a perninha dele fica bem fininha, né? O pênis também, se você tirar ali a inervação numa prostatectomia radical, ele vai perder muito. E por isso que é importante a reabilitação. O pênis atrofia muito e a gente sempre tem que prevenir isso com reabilitação. Reabilitação é vacoterapia, hoje tem a onda de choque, medicação e conscientização do paciente, né? Hoje tem um movimento só para que eu acho que vai interessante também vocês comentarem isso aí, e tem muita pergunta, talvez eu faça até um vídeo sobre isso, sobre a questão do NoFap. Eu acho que já falaram para você. Já vi sobre isso, já. Por conta do excesso de masturbação, e agora os homens estão fazendo uma revolução aí para não masturbar de jeito nenhum. E aí, assim, ótimo, mas o problema é que o pessoal, como não tem um embasamento muito bom, então às vezes você vai pegar um cara muito radical que também não está nem com nenhuma parceria sexual, nem com nada, e vai passar 2 anos sem masturbar, sem nada, e o pênis vai sofrer uma certa atrofia ali, né? Então, isso é interessante. Vamos dar algumas questões aí. Primeiro, eu acho que esse lance do tamanho do pênis, pela minha clínica, eu trabalho bastante com saúde mental da população LGBT, principalmente homens, GB, e nessa população, a queixa em relação ao tamanho do pênis é muito frequente. Né? Eu até uma vez um paciente falou para mim uma coisa que eu não fazia a menor noção, que ele falou assim, eu queria ter um pênis mais shower, não grower. Eu lembro. O que é isso, né? Vamos lá, vamos entender isso e tal. É verdade. Justamente porque tem mesmo esse lance de comparação, são 2 homens ali ou mais, né? Que tem esse lance da comparação, né? Então, eu acho que muitas pessoas não têm a noção de como isso pode causar sofrimento e como isso pode desgastar relacionamentos e até acabar relacionamentos. E outra coisa que eu acho que a gente passou muito rapidinho, mas que é o título até do nosso episódio, que seria a saúde do pênis, né? E você falou que uma das coisas principais é manter o pênis saudável, né? Funcionando.
funcionando. Tem que estar funcionando. O que seria isso? Como as pessoas podem perceber se está saudável ou não está saudável? Acho que tem algumas dicas aí que talvez sejam interessantes, né? Tá, isso é importante. Como manter o pênis saudável, né? E isso é um dos pilares que eu falo para o meu paciente no tratamento até da disfunção erétil, né? Tem a parte preventiva também. A gente fala da mágica, que a gente não faz. A gente fala dos tratamentos naturais para disfunção erétil, tratamentos clínicos, tratamentos injetáveis e tratamentos cirúrgicos. Nos tratamentos naturais, que muito o cara pergunta, não quero tomar remédio, quero um tratamento natural. Falo, olha, o natural é justamente o que você tem que fazer para manter seu pênis saudável. É uma boa alimentação, é fundamental, né, não vai entupir os seus vasos. É um sono adequado, um sono reparador e adequado. Então ninguém consegue você manter uma libido boa, uma ereção boa, com um sono atrasado, com insônia. Não tem como. O sono é uma das principais coisas que nosso pico de testosterona é às 4 da manhã, às 5 da manhã. A gente fica mais adrenalizado durante o dia, não é legal. Então, sono, exercício físico, um exercício regular, um exercício adequado também. O exercício extenuante não funciona bem. Eu tenho pacientes que são triatletas, eu tenho pacientes que são corredores de maratona. Não é legal. Alta performance, para tudo não é legal. Para o pênis também não é, quando é uma coisa muito extenuante. Tá? Então, um exercício moderado e adequado. Uma parceria bacana, que você consiga se entender e te gere, né, um conforto para você não ter inibição. Então, você vai inativar o sistema simpático, né, e você vai liberar seu sistema parasimpático, que é de relaxamento, e todos os neurotransmissores que são necessários para um disparo ali no seu pênis e aconteça todo o mecanismo da ereção. Então a parceria também é interessante. Vai ter pessoas que hoje, por exemplo, se a pessoa tem paciente que consegue ter várias ou vários parceiros, né, tem outros que não, tem outros que funcionam muito bem com aquele parceiro ou aquela parceira que ele se sente bem. Né, e o resto não. Então você não pode dizer que a disfunção erétil é orgânica com uma pessoa dessa. O paciente ele precisa também da parceria. Evitar cigarro, bebidas em excesso, drogas, tudo isso, medicações às vezes também, né? Então todos esses 5 pontos, né, são fundamentais para manter a saúde do pênis. Isso é que é o tratamento natural. O fitoterápico, a vitamina, a raiz, que assim, tem vários trabalhos que são discutíveis, que não tem uma significância estatística muito boa e pode melhorar. Eu falo, olha, eu posso te passar um polivitamínico, sim, é legal você tomar, é legal, pode tomar também um fitoterápico, no casos leves, pode ajudar ou não em alguns pacientes, tudo bem, mas essas 5 coisas, a alimentação, o sono, exercício físico, controle do estresse, e a parceria do paciente são fundamentais e eles são bons para a saúde do pênis. Você ter ereções matinais, noturnas, ter uma frequência sexual regular ou se for uma masturbação, é como a gente falou, o pênis tem que funcionar. Se ele não funcionar, tudo que não funciona no nosso organismo, a tendência é uma hipotrofia, né? O pênis também segue. Como eu falei, a filosofia do negócio é que o pênis é uma parte do nosso corpo como outra qualquer. Então, funciona da mesma forma. Eu acho que é importante falar da questão da higiene também, né? Que é algo que se bate muito, principalmente em relação ao câncer, né? E assim, a higiene do pênis. E é engraçado que é lavar com água e sabão e é muito mais fácil, é uma parte externa, quando a gente compara com a vagina, né? E é interessante porque no consultório, por exemplo, muitas mulheres cis, hétero, que são casadas com homens, elas falam que tem nojo do pênis, que às vezes sente um cheiro diferente, que tem nojo de fazer sexo oral. Então, às vezes eu fico pensando assim, será que é uma orientação tão básica a gente falar sobre isso, né? Será que é tão básico a gente dizer que é importante lavar o pênis com água e sabão? O que você acha? Então, assim, quanto mais conhecimento, quanto mais instrução o paciente tem, isso está cada vez menos frequente, né? Mas, com certeza, quando eu era residente na Santa Casa, a gente realmente pegava algumas coisas complicadas. Então, quando a gente vai atender pacientes, às vezes, muito mais idoso, que aí não perdeu um pouco
esse cuidado com a higiene pessoal realmente é um fator de risco importante para câncer de pênis, né? Então a gente orienta o paciente, reorienta, né, essa limpeza, pede para alguma cuidadora prestar atenção, né, se for o caso, se for um paciente que não esteja mais no entendimento dele. E muitas vezes, se for muito difícil essa higiene, por conta de uma hipertrofia do prepúcio, né, da pelezinha que cobre a cabeça do pênis, a gente faz uma cirurgia de circuncisão, de postectomia, né, retirada do prepúcio, que isso, só essa cirurgia já diminui bastante aí a incidência do câncer de pênis, assim como a predisposição de você pegar algumas doenças sexualmente transmissíveis, que aquela pele fica mais, a epiderme fica mais espessa, né? Muda um pouquinho o epitélio, né? Então, quando a gente não consegue, com orientação, com essa insistência, a gente indica aí uma postectomia. Eu tive uma vez, você falou que nunca pegou um paciente que queria diminuir o pênis, mas eu tive uma vez um paciente que queria, porque dizia ele e a parceira que era muito grande e que ela tinha muita dor. E assim, pelo que eles falavam, realmente tinha fundo aquilo ali. E aí a gente foi trabalhando essa questão com a parceria, eles, né, conseguiram achar posições e tal. Não existe nenhuma forma desse casal ter outros confortos que não só mudando a posição? Na verdade, assim, existe procedimento cirúrgico para a redução do pênis. Isso é publicado em revista como um caso, publicação de caso, relato de caso. Relato de caso, sim. Relato de caso. Não tem uma série de casos, pelo menos... Eu sempre vejo essas revistas, mas eu nunca vi uma série de casos sobre isso. Já vi relato de casos sobre isso. Exatamente. Porque primeiro não tem tantos pacientes dessa forma. E segundo, os que têm também não são... também é difícil que queira diminuir. Então, por isso que não tem essa demanda tão grande. Mas existe procedimento sim, porque geralmente até esses pacientes eles têm uma curvatura peniana. Então, se tem uma curvatura peniana, a gente consegue igualar ao lado curto. Então, aí você já encurta um pouco. E aí você consegue também tirar flaps, né, que são tiras, né, da túnica albugínea, que é a parede do pênis. Então, isso aí, você tirando 2 flaps, um de cada lado, você consegue reduzir de uma certa forma o tamanho. Só que, assim, é uma cirurgia extensa, né? É uma cirurgia que... Dolorida. Recuperação, né? Socorro. E aí depois, depois atrofia mesmo, né? Agora que a gente descobriu. Exatamente. E depois, com o tempo, se não tiver um uso tão frequente, diminui um pouco. Então, às vezes é só esperar. Mas a terapia sexual... Só esperar um tempinho. Mas no caso de um casal assim, né, Ana, também tem os elementos aí de terapia sexual para ver como ampliar, né, essa performance, esse ato, essa sexualidade do casal para conseguirmos dar conta do recado, eu diria assim. Foi exatamente isso que foi trabalhado. Foi aumentar repertório e aí sexual. O casal conseguiu ir bem e tal, e não precisou fazer nada muito extenso. Muito agressivo. Tá. Gente, há algumas questões também aqui para a gente lembrar um pouquinho. Quando a gente fala da saúde do pênis, também tem as disfunções das mais variadas que os pacientes eles acabam procurando andrologista, urologista ou mesmo alguém da saúde mental para discutir. Né? Então, ejaculação prematura, disfunção erétil, a ejaculação retardada e todas essas outras questões. E aí, só um parênteses, assim, eu também gosto de parênteses, eu vi ontem um artigo sobre a disfunção erétil relacionada a assistir muita pornografia, que não era esse o objetivo do estudo, um estudo feito na Dinamarca e na Bélgica, né? Só que o N foi muito grande e a relação estatística foi muito significativa. Então, eles acabaram chegando a essa conclusão de que pessoas que veem mais pornografia teriam mais disfunção erétil, porque é uma coisa que a gente já tinha conversado antes. Em questão da expectativa e realidade. Exato, a expectativa e a realidade.
como é que é isso, Marco, no consultório e tal? Por exemplo, de tempo que a pessoa demora para gozar e tal. Não, eu preciso durar 3 horas transando, né? Então, coisas assim, essas demandas também aparecem, a questão da expectativa, como é que é? Essa questão de overperformance, né? Que o paciente é normal, mas ele quer uma performance maior, melhor. Acontece, também é frequente. Só para falar um pouquinho sobre ejaculação rápida, existe a primária e a secundária. Primária é quando sempre foi assim. E geralmente quem tem primária ejacula realmente muito rápido. Pode ser até antes de penetrar, pode ser logo no começo, 20 segundos, 10 segundos, 30 segundos. A clássica mesmo é menos que 1 minuto de penetração, né? Tem uma classificação que é de 1 a 2 minutos, tem uma classificação que considera até 3 minutos também, mas com uma queixa mais ampla. Uma classificação anterior, ele falava que era o tempo necessário para a parceira ou parceiro chegar ao orgasmo, né? Mas isso eu acho que era Master Johnson que tem essa classificação. Sim. Mas eu não sei se seria adequado, não sei se vocês concordam também, porque às vezes se a parceira tiver, por exemplo, um distúrbio, você vai classificar um paciente normal como ejaculador precoce, ele passou ali 20 minutos tendo relação sexual e como a parceira não chegou no orgasmo, ele seria classificado por esse conceito como ejaculador precoce. Aí terminou. E é um reducionismo, né? Ao orgasmo, tanto masculino quanto feminino, do prazer sexual, né? Então, se não tem orgasmo, não teve prazer. Exatamente, né? Exatamente. E o tempo normal, 5 a 10 minutos, isso foi pelo menos o que os trabalhos falam, um tempo normal de uma relação sexual. A gente classifica a ejaculação retardada a partir de 30 minutos, quando o paciente não quer mais, né? Se ele quiser, pode continuar mais de 30 minutos, né? Se ele quiser e tiver potência suficiente para isso, tranquilamente pode durar mais. Mas se ele já estava com vontade ali, o casal já estava com vontade ali de encerrar a relação sexual, ele está tentando chegar a um orgasmo, não consegue, em 30 minutos é classificado como um ejaculador retardado, né? E também precisa ser abordado com relação a isso. Para pacientes, eu vejo também muito paciente que quer essa performance maior, e principalmente às vezes pacientes mais 50 a mais, que estão se relacionando com pessoas mais jovens, bem mais jovens. Também o pênis, uma ereção com um paciente de 20 anos é diferente de uma ereção com um paciente de 50 anos na maioria das vezes, né? Então, para ter essa overperformance também, às vezes o paciente precisa também de alguns medicações que ele não precisaria se ele talvez estivesse se relacionando com uma parceria mais tranquila, que não demandasse isso dele. Então, a gente pode fazer isso para ele, mas ele tem que estar sabendo, olha, você vai fazer isso como um aditivo, né? Não é uma coisa que você... E os aditivos entre jovens? Porque isso que eu estava pensando, aditivos entre jovens, que tá comunsíssimo. Muito comum. E, assim, vários aspectos também. Eu até também fiz um vídeo sobre isso, disfunção erétil em jovem. Em torno de 12,5% a 25% dos pacientes abaixo de 40 anos têm alguma queixa, né? Já se começa a tomar inibidor de 5-fosfodiesterase, né? O nome é feio, mas é o Viagra, o Cialis, o Sildenafila, né? Tadalafila, Vardenafila, Lodenafila. E já se começa a tomar muito cedo porque não precisa de receita nem nada. É uma medicação que, a princípio, é muito segura, né? Mas ela tem uma tolerância. Uma tolerância, né? Então, se a pessoa começa a tomar muito sem necessidade, indiscriminadamente, às vezes ela precisa aumentar doses, e depois, realmente, quando ela for precisar da medicação, ela pode não responder adequadamente, e hoje em dia a gente fica meio de mão atada, que de tratamento clínico de primeira linha seria isso, fora isso aí seria o injetável, mas tem outras coisas, vacoterapia, onda de choque, mas assim, essa seria a porta de entrada, então ele já está meio que queimando ali. Por que ele usa isso também? Eu vou colocar aqui umas coisas também, vocês comentem, por favor, que eu posso estar falando besteira também. O jovem hoje, antes era muito assim, se ele fosse se relacionar com outra pessoa de 15 anos, 14 anos, essa outra pessoa não, mesmo se não desse certo, ou 16 ou 17,
não ia ficar contando para ninguém, espalhando alguma coisa, porque era proibido para ela também, era feio ela tá falando, ela ia se queimar falando para outras pessoas. Hoje é tudo muito aberto, então esse medo, essa ansiedade de performance que eles têm, hoje é muito mais alta, né? Muito mais alta talvez do que teria há um tempo atrás, né? Estímulos externos, pornografia também é muito... então, isso com certeza causa alguma coisa. Você nunca olhou nada, nunca olhou um detalhe mais de parte íntima da parceira ou do parceiro. Há 20, 30 anos atrás era difícil, em revistas, né, que tinha isso. Ou filmes depois de 1h da manhã. Agora, só ligar o celular, né? E é muito fácil. Famoso corujão. Exatamente. Então, essa facilidade, né, eu acho que hiperestimula o paciente e satura. Né? E no paciente jovem acaba confundindo, porque a ansiedade e performance já é esperada. É a primeira vez que a pessoa vai estar lá naquela tipo de situação. Então é comum, inclusive, que alguns jovens tenham uma ejaculação rápida nas suas primeiras experiências, né? Porque vocês, até pra gente enfatizar o quanto de elemento cultural e psicológico permeia, né, essa parte que a gente está falando das disfunções sexuais, o quanto os elementos culturais e psicológicos permeiam. Aí que nós enfatizamos sempre que, no fundo, muito daí a experiência de consultório, que eu gostaria de citar duas, que são 2 parâmetros, o do homem hétero e o do homem gay, no consultório se tratando de homem cis, né, no atendimento de disfunções sexuais. Os fatores culturais para os 2 grupos que estão ali influenciando a disfunção é falta de informação. E pouco repertório, eu e a Ana sempre enfatizamos isso, a falta de repertório, porque daí os caras, existe esse elemento do pornô, existe o elemento, a gente brinca aqui, fala brincando, mas sim, gente, aquele pênis enorme que apresenta no pornô e que a maioria das pessoas acabam acessando como fonte primária de educação sexual, enfia na cabeça, por isso que, na minha opinião, daí um achismo meu, influencia também nessa visão. Para mim, todo homem tem uma distorção de autoimagem do pênis, sabe assim, porque e se tratando do consultório, né, é muito comum, nem às vezes como queixa, às vezes como comentário mesmo, meu pau é pequeno e não sei o quê, e no meio LGBT isso é muito forte, Marco, isso é muito forte, a questão do tamanho da performance, e até nisso porque a população LGBT acaba consumindo mais drogas durante o ato sexual. Agora, essa questão daí da população LGBT que eu queria trazer, existe um elemento também das disfunções sexuais masculinas que é a homofobia internalizada e o estresse de minoria, que a gente sempre enfatiza em saúde mental. Porque é muito comum chegar, a gente até divide alguns pacientes, né, eu, o Bernardo e o Marco, da população LGBT, digamos assim, que a gente sempre acaba chegando, Marco, num ponto de homofobia internalizada, de uma construção. O que é essa homofobia internalizada? Uma construção inferiorizada da masculinidade, que eu não sou homem suficiente, entende? Um conteúdo reprimido ainda, apesar de ser mais militante que seja a pessoa, às vezes tem um conteúdo reprimido, seja religioso, seja moral, seja cultural ali, mas está reprimido, que atrapalha o cara justamente. Eu tenho um paciente, um caso, por exemplo, que me veio à mente de ejaculação rápida, que seria proibido aquele gozo para aquela pessoa, entende? Também de uma construção, porque não existia, já havia sido eliminado quaisquer questões biológicas, influências biológicas e fisiológicas. Era um cara que não gozava porque era pecado, no fundo, mas ele estava distante, inclusive, da religião naquele período. Passaram-se anos. Mas outros caras também, né, comum, caras que têm o desejo de serem ativos na relação homossexual, né, mas não o são por causa de 2 fatores. Ou o meu pênis não é grande o suficiente, ou eu não sou macho o suficiente. E aí acaba até comprometendo um pouco da vivência da sexualidade, do prazer sexual, sendo só passivo. Porque você deve pegar essas coisas também, né, Marco? No consultório, de ativo e passivo também. Exatamente. Né? E uma queixa que eu pego no consultório frequente, quando o paciente no paciente homossexual, assim, às vezes ele é passivo e ele reclama porque ele não tem ereção, ele acha que ele tem disfunção erétil porque não tem ereção e sendo passivo. Então é uma queixa que eu falo para ele, olha, conceitualmente não é isso, né? Mas
E também enfatizo a importância aí da conversa de uma terapia sexual e tal. Então, mas tem essa queixa que não é infrequente, é que quando o paciente é passivo, ele acha que sempre tem que estar em ereção ali, né? É verdade. Mas essa educação sexual, né, do quanto tanto comprometida, né, que exige, no fundo, essa lógica do super-homem. Tudo isso, né, gente, tá, na minha opinião, atrás da tal da masculinidade tóxica. O próprio homem, né, eu aprendi esses dias, achei ótimo a diferença de machismo para masculinidade tóxica. Quando o homem aplica à mulher, é o machismo. Quando um homem aplica aos homens, é uma masculinidade tóxica, entende? É uma exigência de que seja machão, uma exigência de que não seja afeminado, mas estão, digamos, no mesmo... geram as consequências dos dois gêneros, né? Rafa, eu vejo um pouco essa questão da masculinidade tóxica, é um pouco uma visão sobre quanto o machismo é prejudicial ao próprio homem. E aí foi criado esse termo, né? Boa, é exatamente isso. E é demais, gente, até para a gente enfatizar para os ouvintes, aqueles que se identificam como homens cis ou homens trans também, né, apesar de ampliar o tema para a masculinidade, o quanto ela é prejudicial para a nossa saúde mental e o quanto ela pode se estender para o corpo, isso. Entende? Aí, quando a gente levanta aqui para vocês como trabalhar em equipe, se o corpo está atingido, mas a tua cabeça também tem algumas questões que prejudicam ou se influenciam, a importância de tratar e trabalhar essas duas coisas. Ejaculação rápida, né, ou precoce, como se chamava antes, além do acompanhamento uro, o acompanhamento da terapia sexual, existem exercícios, gente. Agora, exercício de punheta, literalmente, que consegue com que você se estenda o minuto. Punheta guiada se chama. Gente, eu vou te falar, uma das coisas que eu fico contente no consultório, uma coisa que me deixa muito contente no consultório é a alegria de ver uma pessoa em aumentar 1 minuto ou 2 da sua penetração. É impressionante ver o quanto esse tempinho, né? Se a gente for colocar 120 segundos... Uma coisa que eu sinto falta, porque eu também atendo população LGBT, né? Eu sinto falta de filmes de punheta guiada para população LGBT. Nunca vi. Marina, não tem manual. Eu e Bernardo, a gente está pesquisando e até se aprofundando nas questões das disfunções sexuais da população LGBT. Existe apenas um manual na Austrália, que aborda de maneira ainda mais questionadora e apontando a falta do que necessariamente, porque não existem pesquisas. As disfunções no próprio DSM, na CID, elas são somente de intercurso. Heterocis normativas. Heterocis normativas. Não existe pesquisa falando de ejaculação rápida de sexo anal, por exemplo. Entende? Então, algumas existem, claro que alguns exercícios, algumas questões igual, mas existem certas particularidades, especificidades. E não existe um curso, um livro, um manual, quiçá pouquíssimos estudos falando a respeito. Eu acho que a gente volta numa questão que a gente já falou em outros podcasts, e que é essa coisa do sempre a saúde sexual está relacionada à penetração. Essa questão fica muito forte a performance, o tamanho do pênis, quão rígido ele está, porque ficou por muito tempo que a penetração é o sexo, ponto. Se não tiver penetração, seja ela anal, seja ela vaginal, não existiu o sexo, né? E ainda mais, né? Se não tiver o gozo, se não tiver ejaculação, principalmente a ejaculação peniana, não vou colocar masculina ou feminina, né? Para abranger todos, a ejaculação peniana, o que acontece? Não foi suficiente satisfatório. Eu ia falar que exatamente essa questão da penetração, essa ideia fixa, né, pelos genitais de uma forma geral, o quanto que isso também vai impactar. Vai impactar bastante. Travou aí, Tereza. Então, eu queria só falar da idade, né? Essa questão da andropausa, o quanto que isso vai impactar também nessa questão do... boa pergunta. Né? Porque como tem uma ideia fixa na questão da penetração, dos genitais, e quando o homem vai envelhecendo, vai perdendo
esse ângulo de ereção, vai perdendo essa força de ereção, e o quanto que se busca isso também com a idade, com o envelhecimento, né? Eu acho que também tem essa relação com a masculinidade, com se sentir viril. Era isso, não sei se vocês ouviram. Sim. Então, sobre essa questão da andropausa, né, do DAEM, né, que é melhor, distúrbio androgênico do envelhecimento masculino, o homem, eu atendo paciente às vezes de 85, 90, quase 90 anos, pacientes até que às vezes têm dificuldade de andar, você não acredita, mas eles querem ainda ter relação sexual e com penetração, né, uma coisa satisfatória. Então eu acho que assim, eu até brinco assim, quem gosta assim bastante, gosta a vida toda, a cabeça geralmente não muda, a não ser que quando o hormônio baixa, a gente volta ali a um nível hormonal normal, né, adequado, o paciente fica bem, nas 4 fases a libido volta, a ereção já não é mais a mesma, a gente também pode melhorar, mas o paciente ele sempre demanda isso, não vejo, agora tem pacientes que naturalmente, da natureza dele, que é mais tranquilo, nunca foi nunca teve essa sexualidade muito aflorada, e aí ele vai envelhecendo junto com a parceria dele, e isso vai ficando com um papel secundário, e esse paciente não demanda e esquece, né? Às vezes para realmente de ter a relação sexual, mas quem é muito ativo e sempre foi, vai ficar aí com isso o resto da vida. Então ele sempre vai demandar isso. Outro aspecto só importante que eu esqueci de falar naquela questão do uso recreacional do Viagra e do Cialis, e voltando a isso, um perigo interessante para paciente que usa recreacional e desde cedo, principalmente meninos que têm uma ereção muito boa para over performance, é priapismo, tá? Então toma. E às vezes o que acontece? É aquele garoto que na hora ele geralmente falha por ansiedade de performance, com o comprimido ele consegue chegar num nível bacana, mas depois ele vai dormir, por exemplo, e ele fica com um priapismo ali à noite que ele não sabe. Priapismo é ficar com o pau duro pra sempre, assim. Exatamente. É uma ereção não relacionada ao ato sexual, é uma coisa que não era para estar ali você continua com a ereção mesmo sem ter estímulo sexual, e às vezes é uma ereção dolorosa, e uma ereção danosa, porque quando o pênis está completamente rígido, o sangue, a pressão dentro do pênis é maior do que a pressão arterial, é a pressão de entrada do fluxo sanguíneo. Então ali fica como se tivesse garroteado, como se tivesse sem oxigenação. Então esse tecido, se ficar mais de 3 horas, já começa a danificar. E às vezes esses pacientes que usam isso para performance, como tem uma ereção muito boa, então, que não precisaria dessa medicação, ele fica ali, dorme e fica ali à noite 6 horas com o pênis ereto. Aquele tecido já danificou um pouco. Então, aí sim ele vai passar a ter um problema orgânico. Por quê? Por alguns priapismos que ele teve, mesmo priapismos intermitentes que ele teve por abuso da medicação, e uma medicação às vezes numa dose que não era para ele. Por isso que é importante ele sempre consultar. Ele usa a dose necessária para ele desempenhar, mas nunca mais do que isso, porque depois daquela relação sexual ele pode ter alguns episódios de priapismo que vai gerar uma disfunção orgânica, né? Tem até um comentário aqui, de uma coletiva, uma fada sensata. Beijo, Thalita. Thalita comentou o seguinte aqui, gente. A Thalita tá sempre conosco, viu? Tá, a Thalita é uma coletiva querida. E fada sensata, olha o que ela disse. Ela tem ela vende produtos de sex shop. Gostamos muito de vocês, viu? Galera que vende produtos sex shop, são muito úteis para os tratamentos. Recebidinhos, podem mandar. Mandem pra gente, mande pro canal do Marco, um monte de piroca para ele apresentar e mostrar lá, entendeu? Como modelo. Bom, a Thalita vende produtos de sex shop, gente. E ela falou que muitos homens vão em busca de produtos que causam a ereção, tá? Ela falou que tem géis, que são também retardadores e prolongadores, e tem alguns vasos dilatadores, e que tem algumas cápsulas, mas ela não gosta de vender.
Por isso que eu falei que ela é fada sensata. Olha o que ela fala. Pensa em oferecer um negócio desse e o cara ter um treco. Concordo, Thalita? Ela diz que a orientação dela, quando sempre busca esse tipo de produto, é procure um médico. Gente, qualquer coisa, né, que a gente vai tomar de automedicação, procura os caras que estudaram para isso, tá? Vamos deixar esse recadinho. É para ajudar mais, é para ter mais efeito, para ser mais eficaz, para ter uma estrutura também de tratamento, para você não ficar precisando daquele Cialis sempre, ter sempre que ficar nervoso, se esqueceu. É para você resgatar, às vezes, a tua sexualidade, a maneira de você fazer sexo, ou também aceitar e entender por que aquilo está acontecendo. Então, e dedo tem para isso também, né, gente? Gente, não vai ficar tomando as coisas que não sabe para que serve. Aprende. Bom, então, obrigado, Thalita, da pergunta, e que legal que você faça essa orientação. Já que eu não posso falar, eu vou na mímica, né? Agora tá ótimo. Tá bom. Agora fala. Aproveita. Tá agora, na hora de palhaçada, fica bom, né? Eu dizer, agora que vocês não me ouvem, eu vou fazer mímica. Tem dedo, tem língua, nariz. Isso. Mas funciona. Olha! Eu acho que assim, a gente já tá com 1h20, já dando uma fechada. Eu deixaria, a minha notícia seria: mais vale um pequeno brincalhão do que um grande bobalhão. Just saying. Não sei, aí vai de gosto, né, Ana? Tem quem gosta, Olha, tem quem não gosta. Mas um grande bobalhão? Você gosta de um grande bobalhão? Vai que... A sexualidade é muito ampla. Machuca, tá? Grande demais machuca também. Então, às vezes. A sexualidade é muito ampla, né? Às vezes menos é mais, né, Tê? Às vezes Eu acho que essa tem que ser a pessoa gosta, vinheta, por exemplo, Marina, de um fisting, né? Então, gente, e também. Mas aí não é brincalhão, entendeu? Então. A questão do bobalhão é aquilo que assim, só fica ali achando que só porque é um pau grande tá o suficiente. Que fica parado. Porque isso acontece. Fica parado ali achando, eu sou pirocudo, beleza, não preciso fazer mais nada. Não. A pessoa tem que se esforçar, né? Esse é o negócio. Se esforça. Olha, gente, a gente tem um episódio só sobre essa magia do pênis. O Marco citou lá atrás que é uma parte externa ao corpo. Freud falou. Gente, essa coisa que o homem acha que seu pênis é mágico é real. É só ver esses comentários. Aquela fulana é falta de piroca. Não, amor, ela não quer uma piroca, ela quer outra coisa. Gente, eu queria finalizar aqui primeiro mandando beijos para os nossos coletivers, Luiz Eduardo, a Thalita, que é fiel, Luiz Eduardo é fiel, Thalita é fiel, Dani Carnerito fiel. Ela é fiel no coletivo. Oi, Luan. Um beijo também. Robson. O Robson é fiel, gente. Fiel super também. Indica. Todo mundo aí, muito obrigado. Beijos a todos. E gostaria de agradecer mais uma vez a presença do Dr. Marco Túlio Cavalcante, andrologista, que tem um canal que bomba, um canal bafônico no YouTube. É bem legal, gente. Né? E também no Instagram. Alguém mais quer falar alguma coisa? Críticas, sugestões, dúvidas, antes da gente finalizar oficialmente? Não, já deixei o meu recado. Queria agradecer de novo o convite, parabenizar vocês. O podcast é fantástico. Eu ouço, né, no carro, quando eu estou indo para o consultório, voltando. São informações bastante necessárias. Parabéns a todos. E essa multidisciplinaridade é fundamental, né? Eu queria fechar com essa informação e a informação da saúde do pênis, cuide, porque o pênis reflete a saúde circulatória e a inervação do corpo todo de uma forma mais visível. O homem vai saber se ali não está chegando sangue, talvez no coração não esteja chegando sangue, no cérebro também não esteja chegando sangue direito. Então, isso é um sinal que o homem precisa realmente para fazer uma avaliação. Não só disso, mas geral. Cardiovascular, cérebro vascular, e de uma forma hormonal, de uma forma cuidar da sua saúde, né? Então, é uma porta de entrada para o homem cuidar da sua saúde. Então, e qual o seu Insta? Estão pedindo o seu Insta, hein, Marco?
é dr.mtcavalcante. A gente marca lá no Instagram do Coletivo. Boa. O YouTube é meu nome, é dr.marcotulio-cavalcante. Eu marquei ontem na foto desse... Você marcou, Má? Eu marquei vocês também no story. Deixa eu ver aqui, ó. Eu marquei lá. O Bernardo, eu marquei o Luizinho aí, fiel. E marquei o Coletivo C. Obrigado, tá? Muito obrigado. Foi um prazer conhecê-lo também. Ele trabalha em parceria, gente, com o pessoal aqui do Coletivo, em vários pacientes. Quero parabenizá-lo pelo seu trabalho, sabe? Só para enfatizar o quanto é legal ver os pacientes chegando até a gente com um médico tão humanizado em apontar, falar, olha, vai para o psicólogo, vamos falar disso, isso é um problema. Alguns pacientes LGBTs que você encaminhou, que você recebeu com tanto carinho e acolhimento, parabéns, viu, Marcos? É muito legal ver essa... É por isso que funciona a parceria também, né? E obrigado pelo convite, foi bem legal ter você aqui, eu gostei bastante do programa de hoje. Valeu. Gente... Obrigada, um beijo, não sei se vocês estão me ouvindo. Agora mais ou menos. Meio robotizada, Tê, mas estamos ouvindo. Essa tá moderna, ela tá no futuro, bem tarde. No futuro que já não tem mais pandemia. Exato, tá no dark. Amiga, como tá aí? Tamo viva? Gente, vamos ao nosso... Sigam a gente no Instagram, @coletivoser. Estamos em todas as plataformas, Spotify, Google, Deezer, Apple. Não esqueçam de dar 5 estrelinhas pra gente no Apple, porque a gente é bonita e merece, tá? Gente, é isso. É isso, é só isso, tá? Simples assim. Beijos a todos, muito obrigado pela audiência. Beijos. Beijo. Tchau. Até mais, tchau.